Queridos, dando então aqui continuidade ao nosso breve exposição na carta de Paulo aos Romanos. Nós já vimos aí até o versículo 23. Hoje, se o nosso bom Deus assim nos permitir, nós iremos aí ver os versos hoje 24 e 25. Pretendo ser breve hoje. Oremos mais uma vez. Querido Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, que haja em nossos corações compreensão para entender aquilo que o Senhor irá falar para nós hoje. Ajuda não somente a nós, Pai, mas os irmãos que estão nos acompanhando online. Ajuda os irmãos também a terem compreensão da Tua palavra. Querido Deus, te pedimos humildemente, desde já, perdão, pois temos falhado. Nós não temos te servido como o Senhor de fato é digno de ser servido. Temos falhado em nossa adoração, temos falhado em nosso louvor, em nossas orações, nas nossas meditações diárias. Temos falhado como cristãos, como teus filhos, como tuas testemunhas. Tende misericórdia de nós, Senhor. Nos dá um coração mais temente, um coração mais apaixonado por Ti. Aviva-nos, Senhor. Desperta-nos para que nós possamos, de fato, Te amar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, toda a nossa alma. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, fazer a leitura rápida aqui com os irmãos. Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Por isso, Deus entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Até aqui, queridos. Irmãos, nós já vimos que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Pois eles têm detido a verdade pela injustiça que praticam. Nós já vimos que todo homem, ele é indesculpável diante de Deus. Pois o Senhor, ele tem se revelado tanto na criação como também em suas consciências. Mas o homem, ele tem rejeitado tal conhecimento, como nós já vimos. Ele vive lutando contra essa verdade. E ao tentar encontrar as respostas sem Deus como referência, nós vimos que o homem se tornou louco. Vimos que o homem não consegue fugir da verdade que existe em um Criador. Está lá em seu coração, está lá na sua consciência. Ele não consegue fugir disso. Mas ele rejeita o Deus vivo e verdadeiro. E então começaram a adorar o próprio homem e os animais, como nós vimos. Ele foi rebaixando, adorando os homens, depois adorando os animais. O coração do homem, ele é idólatra, como nós já aprendemos. E ele não consegue fugir disso. Aprendemos também que existe uma tendência no nosso coração de fugir de Deus. A tendência do nosso coração é a idolatria, é fugir de Deus. Nós vimos que o homem tem rejeitado a Deus, mas vimos que o homem não consegue viver sem Deus. Ele cria deuses para si. Tem dentro dele um vazio, uma necessidade para adorar. Mas eles não adoram um Deus vivo e verdadeiro. Nós já aprendemos que o natural, o normal, é o homem render glória a Deus. É o homem adorar o Criador. Mas o homem rejeita. Ele dá preferência em adorar a criatura, em vez de adorar o Criador. Nesses versos, na verdade vai até o final, mas nós só vamos ver esses dois versos, 24 e 25, mas até o final do capítulo 1, nós encontramos a reação de Deus
diante da dureza do coração do homem. Como é que Deus então reage para com esses homens que rejeitam esse conhecimento que tem dentro de si? Esses homens que detêm a verdade pela injustiça, esses homens que trocaram a verdade pela mentira, que adoram a criatura ao invés do Criador. Como é que Deus reage para com eles? Qual é a forma que Deus usa para os punir? E é sobre isso que nós iremos meditar essa noite. Só relendo o verso 24, ele diz: Por isso aqui é uma continuação do que ele falou anteriormente, os homens detêm a verdade pela injustiça, preferem adorar a criação, rejeitaram esse conhecimento de Deus. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Aqui Paulo diz que porque o homem ele rejeitou a Deus, ele então, como forma de punição, os entregou aos seus próprios desejos pecaminosos. Essa foi a forma que Deus age para punir o homem, o entregando aos seus desejos pecaminosos. Amém. A palavra concupiscência, que aparece talvez nas versões dos irmãos, na minha não apareceu, já foi traduzido, né? Concupiscência significa desejo por aquilo que é errado, por aquilo que é proibido. A palavra concupiscência, ela tem um sentido de desejo. E nesse sentido, somente, né, a palavra desejo, ela pode ser boa como pode ser ruim. Mas, normalmente, quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos, né, usada de forma negativa, né? Na quinta-feira, nós vamos ver continuar o capítulo 2, né, de João, e nós vamos ver, 1 João, ele falando sobre a questão da concupiscência do mundo. E ali está usando essa palavra desejo também como uma forma negativa, né? Então, significa desejo por aquilo que é errado. Agora, queridos, pode parecer um pouco estranho essa forma de punição, pois ela passa a sensação de impunidade. Porque como é que Deus pune? Deus os deixa cada vez mais se afundarem na prática desse mal. E pode parecer um pouco estranho essa forma de punição, pode dar a sensação, a impressão de que Deus simplesmente lavou as mãos e disse: se vir, estou nem aí mais, faça o que quiser, estou nem aí mais. Mas não é, né? Parece, só parece, tá? E é justamente essa sensação de impunidade que dá brecha para que o homem faça o quê? Peque cada vez mais. Ele tem essa sensação de impunidade, então o que ele faz? Peca mais. Pois a forma como Deus tem punido o pecador é os entregando à sua própria pecaminosidade. Deus permite que o homem se afunde cada vez mais em suas escolhas pecaminosas. Essa tem sido a forma como Deus tem lidado com essas pessoas. Deus tem os entregado, Deus tem permitido que eles continuem pecando e pecando e pecando cada vez mais. Talvez olhando de longe, como eu falei, talvez, não, isso não é punição, não. Deixar o camarada à vontade fazer o que quer, isso é punição? Pois o homem, ele não tem expressado toda a maldade do seu coração, porque o Senhor tem refreado a maldade do homem. Já pararam para pensar nisso? O homem, ele não atingiu, né? Ele não atinge todo o potencial da maldade do seu coração. Ele não é tão mau quanto ele pode ser, porque Deus tem refreado a maldade de seus corações. Deus tem impedido que o homem caia cada vez mais num pecado. Mas aí,
Às vezes, o que é que Deus faz? Deus tira esse freio. E Deus deixa o homem se afundar nesse pecado. Mas às vezes, como forma de punição, o Senhor tira o freio e deixa descer ladeira abaixo. Deus dá corda e o deixa bem à vontade, mas no fim o Senhor irá cobrar. Esse permitir que o homem se afunde cada vez mais no pecado, isso está aumentando a ira de Deus contra ele. Deus irá cobrar. Deus não está o punindo aqui, mas a ira de Deus está sendo acumulada para ser derramada sobre essa pessoa. Ele tem aquela sensação de que não vai acontecer nada. E ele então pratica mais, faz mais maldade. E no fim das contas, Deus irá cobrar com juros. E como é que Deus ele refreia a maldade do coração humano? Eu falei que Deus, o homem não é tão mau quanto pode ser. Ele não tem expressado toda a maldade do seu coração, porque Deus tem refreado. Né? E como é que Deus ele tem refreado a maldade do coração humano? Queridos, Deus tem usado as autoridades, os pais, né? E aí vai, para poder refrear. Né? Porque, veja bem, vamos falar de dentro de casa, né? O coração dos nossos filhos são maus, assim como os nossos. Né? O coração do filho é tão mau quanto o coração do pai. Agora, por que o filho não expressa toda a maldade do seu coração? Porque os pais não deixam. Os pais refreiam, deixa de castigo, está ali orientando, está ali em cima, refreando. Assim também na sociedade, existem as autoridades. Por que não está todo mundo roubando, matando? Porque tem quem puna e ele não quer ser punido, então, né? Não é assim? Então Deus tem refreado a maldade do coração humano, usando as autoridades para isso. Mas, como eu falei, às vezes, como forma de punição, Deus tira esse freio. E esse homem, ele perde esse medo, esse receio de ser punido e simplesmente se entrega à maldade, ao pecado. Ele deixa sair, Deus permite que ele aflore, que ele bote para fora a maldade do seu coração. Mas isso Deus faz como forma de punição. Deus vai cobrar. Esse deixar não é Deus lavar mãos e dizer, se vir, estou nem a imagem. Não é isso. Não é isso. Deus permite que isso aconteça. Eu vi um exemplo muito interessante, né, de Nicodemos que ele deu em relação a um banco, né, que você pede um empréstimo e você atrasa. Na primeira parcela que você atrasa, o banco vai lá atrás de você? Não vai nada. O banco deixa rolando, né? O tempo vai passando, o juro vai passando, passa alguns meses, ele dá uma ligação, está atrasado assim. Aí chega num certo ponto, aí o banco, pronto, agora, aí chega junto. Juros. Deus vai cobrar com juros toda a maldade do coração do homem. Então, digamos que o homem, ele, por ser mau, né, ele vai ser punido. Não vai ser punido por Deus? Vai. Aí Deus permite que ele seja mais mau ainda. A punição será maior. Os irmãos estão compreendendo? Muito bem. Mais castigo, exatamente. Nas Escrituras, a gente vê que essa tem sido a forma como o Senhor ele tem lidado com a rebeldia do homem. Tá? Isso não é algo que nós encontramos somente no Novo Testamento. Nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento, que a gente vê que essa é a forma como Deus tem lidado com a rebeldia do coração do homem. Às vezes, como forma de ensinar, às vezes a gente faz isso com os filhos. Os filhos ficam teimando no negócio. Aí a gente, ok, vai lá, faça do seu jeito. Não dá certo, que a gente já sabia que não dá certo. Lá vem o filho, né? Chorando, pedindo ajuda. Agora você quer ajuda? Não falei para você que não daria certo? Mas às vezes a gente tem que deixar o danado sofrer. A gente insiste, olha, não é assim, não é desse jeito, não pode. Mas às vezes eles querem, insistem, e a gente vá.
Às vezes Deus faz isso com a gente também, irmãos. A gente quer teimar e Deus dá corda. O que é que o homem faz com essa corda que Deus dá? Se enforca nela. Aqui no Salmo, Salmo 81, versos 11 e 12, diz o seguinte: Meu povo, no entanto, não quis ouvir, Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Olha aí. Então, como forma de punição, Deus deixou a nação de Israel seguir seus próprios desejos. Mas lembre, não é um deixar para lá. Os irmãos sabem que Deus, lá no final, Ele cobra. Mas como forma de punir, Deus deixou. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguisse seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Em Oséias, o capítulo 4, versos 17 e 18. Oséias, capítulo 4, versos 17 e 18. Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Olha a forma como Deus está falando. Deixe Israel de lado, pois ele tem se apegado à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra. O que é que Deus, como forma de punição, faz? Deus entrega. Vão. Chega lá na frente e Deus cobra. Agora vem cá. Nós encontramos essa forma de agir de Deus em outros lugares do Novo Testamento, fora de Romanos também. Vou ler aqui com os irmãos, em Atos. O capítulo 7, verso 42. Diz o seguinte: Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel. Deus entregou a idolatria. Deus permitiu que eles caíssem nesse engano, nesse erro, nessa mentira. Deus entregou nesse engano. Deus permite que eles se enganem. Ainda em Atos, o capítulo 14, verso 16, diz o seguinte: No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos. Deus permitiu. Se os irmãos lembrarem, quando a nação de Israel estava saindo do Egito, Deus havia expressado o seguinte, de que a maldade lá dos habitantes de Canaã ainda não tinha chegado no ponto de Deus derramar a sua ira. Eu disse, ainda não. E Deus fez o povo rodar. Chegou no ponto de agora vocês vão. Porque os irmãos lembram que Deus usou a nação de Israel para punir os habitantes daquela nação, as nações lá na terra de Canaã. Então, uma das formas de Deus punir, como os irmãos estão vendo, é Deus permitir que o homem se afunde cada vez mais no engano, na mentira, no erro, no pecado. Deus permite que cada vez mais ele se afunde nisso. E Deus vai cobrar. E caro.
Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 9 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 12. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. É o anticristo. E com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará com que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. É isso que Deus faz. Uma das formas de Deus punir é Deus permitir que ele cada vez mais se afunde nessa mentira. O homem que é idólatra, como é que Deus faz para punir? Deus permite que ele se afunde cada vez mais nessa idolatria, na mentira. Ele olha para um pedaço de madeira, um pedaço de gesso ou uma imagem e ele o adora, e diz, meu Deus, ele confia naquilo dali. Isso é loucura, irmãos. Isso é algo irracional. E Deus permite que essa pessoa se afunde nisso. Aquelas pessoas que são imorais, Deus permite que elas se afundem cada vez mais na imoralidade. Não podemos nos esquecer que o coração humano, ele é desesperadamente corrupto. Por conta da natureza pecaminosa, ele tem uma inclinação para o mal. Algumas passagens, elas nos revelam com clareza este ponto. O coração do homem, ele só tem uma inclinação, para o mal. Ele não consegue inclinar para o outro lado, é que nem um carro, que está desalinhado, só puxa para um lado. Eu nunca vi um carro desalinhado está puxando por dois, quando zigue-zague faz. Eu nunca vi, se faz, nunca vi, Só puxa para um lado, ou para a esquerda ou para a direita. Você solta aquele... E assim é o homem. O coração do homem, ele é inclinado para o mal. Nós já aprendemos na história que as Escrituras têm nos narrado sobre a raça humana, que o homem entregue a si mesmo, o fim é a destruição. Os irmãos lembrem, por exemplo, na época de Noé, aonde não havia tantos freios assim na maldade do coração do homem. E o que aconteceu? Só escaparam 8 pessoas, e não porque eram boas, mas porque Deus teve misericórdia. Como o texto diz, Noé achou graça diante de Deus. O homem entregue a si mesmo, o fim é a destruição. Alguns textos nos mostram com clareza essa maldade, essa inclinação para o mal. São muitos, eu escolhi apenas alguns para que a gente venha a ganhar tempo. Em Efésios, o capítulo 2, o verso 3 diz o seguinte, Efésios, capítulo 2, verso 3. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Era assim que nós andávamos antes. Quando o Senhor nos encontrou, andávamos assim. Assim era o nosso coração. Ainda em Efésios, capítulo 4, versos 17 a 19, o irmão Paulo diz o seguinte: assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis.
A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida de Deus, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. É assim que é o coração do homem. O tempo tem mudado, a cultura tem mudado, mas não muda a natureza do homem. O coração do homem continua mau. A gente acompanhando a história da humanidade desde Adão, a gente vê que os tempos mudam, os costumes mudam, né? Mas a maldade do coração do homem permanece o mesmo. O homem continua rebelde contra Deus com inclinação para o mal. Se a gente for olhar, né, realmente, tecnologicamente falando, o homem tem evoluído muito, né, bastante. Mas moralmente falando, o homem tem cada vez mais se rebelado. Se os irmãos prestarem atenção, de um tempo para cá, preste atenção, de um tempo para cá, se os irmãos observarem, Deus vem cada vez mais tirando o freio. Deus vem cada vez mais liberando o freio de mão. Tirando o pé do freio. E o homem vem cada vez mais se afundando na imoralidade. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É só os irmãos observarem o mundo em volta. Os irmãos vão ver isso. O homem está cada vez mais se afundando no pecado. A imoralidade ela tem aumentado de uma forma incrível. A corrupção, né, do coração humano é terrível. E Deus tem permitido que isso aconteça e de uma forma, como os irmãos podem observar, isso vem acontecendo de uma forma mais solta. O homem está mais, digamos que livre, por assim dizer, para pecar mais. Deus tem tirado o pé do freio. Tem permitido cada vez mais o homem se afundar no pecado. O homem está cada vez mais rebelde, cada vez mais com seu coração endurecido. Cada vez mais. Em 1 Pedro, o capítulo 4, o verso 3, diz o seguinte. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer. Aqueles que não creem. Aqueles que não creem, nós acabamos de ver em Efésios, Paulo faz uma descrição de como é que eles vivem. E aí, Paulo lá disse, não vivam mais, não imitem eles. Pedro aqui disse, chega, vocês já gastaram muito tempo praticando tais coisas, vivendo como essas pessoas que não creem. Muito tempo, né? No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além de detestáveis adoração de ídolos. Era assim que vivíamos. Os irmãos lembram que Deus tem nos chamado à santidade, à pureza. Deus tem nos chamado a vivermos uma vida santa diante dele. Portanto, Deus os entregou às suas vontades pecaminosas. Essa é uma forma de os punir pelos seus pecados. Deus permite que eles se afundem cada vez mais em seus pecados e no final Deus irá cobrar. Deus permite que o homem cada vez mais se enganem, sejam enganados e caiam no erro. Ele vem permitindo para puni-los. Como os irmãos viram, essa é a forma como Deus vem agindo, como Deus age contra a dureza do coração humano. Partindo para o verso 25, voltando para Romanos, capítulo 1, verso 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de
louvor. O verso 24, os irmãos viu no finalzinho que ele fala, deixa eu ler aqui para os irmãos, como resultado praticavam entre si coisas detestáveis e degradantes com o próprio corpo. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui nesse ponto, porque é o que nós vamos falar nos próximos versos, semana que vem. Como assim eles vêm recebendo no corpo a punição por isso? O que é que eles têm praticado de degradante, né? Nos próximos versos a gente vai ver isso. Por isso que eu não quis gastar tanto tempo aqui explicando sobre esse ponto. Nós vamos ver nos próximos versos. Mas eu posso adiantar para os irmãos que essa questão da imoralidade sexual, a homossexualidade, a prostituição, nós vamos ver ele falando sobre isso nos próximos versos. Semana que vem, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Então, aqui no verso 25, né? Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. No verso anterior, nós vimos com clareza a corrupção da natureza humana. E, como consequência, o homem rejeita o Criador e passa a adorar a criatura criada por ele. O homem tem rejeitado o Deus vivo e verdadeiro, mas tem criado deuses para si. Por conta da corrupção do coração humano, o homem não suporta um Deus que é santo e justo. Ele, então, cria deuses conforme a sua imagem. São deuses corruptos também. Já prestaram atenção? Os deuses que o homem cria é segundo o seu coração. São deuses maus, perversos, egoístas. Né? Já prestaram atenção? Se os irmãos forem, por exemplo, olhar na cultura grega, né, como eram os deuses? Um brigando com o outro, um querendo matar o outro. O que isso reflete? Reflete o coração humano. Né? Como Deus é santo e justo, e o homem ele é mau, tem um coração perverso, ele não suporta um Deus que é santo e justo. Então o homem prefere criar deuses para si, que na mente dele, não, esse Deus me aceita como eu sou. Esse Deus me entende, né? Esse Deus sabe que eu sou falho, tal, não fica cobrando de mim tanto, não fica puxando a minha orelha, não fica, né? Paulo disse que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E quando nós observamos o mundo em nossa volta, é justamente isso que nós encontramos. Os princípios, irmãos, que Deus ensina nas Escrituras, os valores morais e éticos, cada vez mais estão sendo atacados. O homem prefere adorar qualquer coisa, menos o Deus vivo, pois a natureza humana é contrária de Deus. Deus é santo e justo, e o homem um pecador. Se os irmãos observarem, os valores éticos e morais vêm sumindo, irmãos. O valor de uma amizade não tem mais valor. O respeito pelo próximo não tem mais respeito pelo próximo. Eu me lembro, até um tempo atrás, eu ia dizer mais novo, novo, né? Eu não estou mais novo, né? Quando eu era criança, eu ouvia muito, né? Os meus avós e meus pais diziam, tem que respeitar os mais velhos. Não importa quem seja, né? É mais velho, tem que respeitar. E se os irmãos observarem, isso é algo que praticamente não se tem mais, né? Não se tem mais. Os valores morais e éticos, eles vêm cada vez mais sendo atacados e destruídos. Se os irmãos observarem, a família ela está sendo muito atacada, ela está sendo muito bombardeada. O irmão Marcelo, né, ontem falou a respeito da luta, né, da batalha espiritual. De fato é uma luta, irmão, constante. E somente com as armas de Deus, somente com as armas poderosas do Senhor é que nós podemos enfrentar esses inimigos. O padrão que Deus tem estabelecido para a família, isso tem sido cada vez mais atacado e destruído. Cada vez mais atacado e destruído. O homem cada vez mais está irracional. Já pararam para pensar nisso?
Cada vez mais o homem está irracional. Cada vez mais ele se parece com um animal. Agem apenas pelo seu instinto, que é pecaminoso. Deus diz que a relação antes do casamento é pecado. Deus não fala isso com muita clareza? É pecado. O homem diz que é natural, é normal. Deus diz que a relação fora do casamento, ela é pecada. O homem diz que é tranquilo, faz parte. Não, é pecado. O homem tem a tendência de dizer que a mentira, um pouquinho de mentira não faz mal a ninguém. Diz isso para Adão e Eva, né? Olha, onde nós estamos, tem certeza que a mentira não faz mal? Faz, irmão. A mentira é mentira. É mentira. E Deus tem nos ensinado isso. Se os irmãos observarem, né, existe essa forte luta, resistência do coração humano contra as verdades de Deus. Porque para o homem caído, as leis de Deus é algo que está tirando o prazer dele. Deus fala, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não toque nisso, não toque naquilo outro. O homem encara isso como sendo Deus refreando ele, impedindo dele ser feliz, tirando o prazer dele. Eu espero que os irmãos não entendam assim. Eu espero que nós possamos entender que quando Deus diz não faça isso, Deus não quer tirar o meu prazer. Deus está cuidando de mim, impedindo que eu sofra. Impedindo que eu sofra. Mas muitas das vezes nós agimos como os nossos filhos agem. Nós não entendemos. E às vezes achamos que... Os filhos às vezes acham que os pais são chatos, porque os pais ficam só pegando no pé. A maioria das respostas dos pais para os filhos é não, 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 não. Mas não é maldade. É amor, é cuidado. Isaías, capítulo 44, o verso 20, diz o seguinte: tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-la e, no entanto, não é capaz de perguntar: será que este ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? Os irmãos estão vendo aí a irracionalidade do coração do homem. Lembra, o que é que Deus faz com um homem idólatra desse? Deus permite que ele seja enganado e se engane cada vez mais. Deus o entrega ao engano. Olha a insensatez do coração do homem. Eu vou ler novamente. Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-la e, no entanto, não é capaz de perguntar: será que este ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? Ele não tem essa capacidade de raciocinar. Não tem. O homem, porque lembra, ele nega o Deus vivo e verdadeiro. Ele trocou a verdade pela mentira. Jeremias, o capítulo 10, Jeremias, capítulo 10, o versículo 14 e 15, diz o seguinte: todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Ainda em Jeremias, capítulo 13, versículo 25,
diz o seguinte: esta é sua parte, a porção que lhe reservei, diz o Senhor, pois vocês se esqueceram de mim e confiou em falsos deuses. Ainda em Jeremias, no capítulo 16, versos 19 e 20, diz o seguinte, Jeremias 16, versos 19 e 20. Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. Pois é. O ser humano pode criar um Deus? É assim que... Como assim? Isso é algo... É uma loucura, né? Lembra? Se inculcaram por sábios, se tornaram-se loucos, porque rejeitaram Deus. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E aí Deus permite que elas sejam enganadas cada vez mais. E eu creio que os irmãos já tiveram o privilégio, a oportunidade de conversar com alguém assim, idólatra. E é um coração teimoso, duro. Tudo que você fala, ele rebate, você não tem nem muito o que fazer. Você tenta argumentar, tenta conversar, ler as Escrituras, mas ele simplesmente rejeita. Para ele, o certo é aquilo que ele entende que é certo, pois ele é uma pessoa louca, irracional. E como uma forma de punição, Deus permite que ela se engane cada vez mais. E não somente que se engane, mas que engane outras pessoas também. É cego guiando cego, Jesus falou. Eles são cegos, guias de cego. Dá certo em um, dá? Claro que não. Amós, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes, rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram os seus decretos, foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Deus permitiu que eles fossem enganados. Como nós vimos, essa é a forma que Deus vem usando para punir o homem. Deus permite que cada vez mais ele se engane. Lembra? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então Deus permite que eles caiam cada vez mais nessa mentira. Irmãos, partindo então para a conclusão. Até aqui nós vimos com clareza a corrupção do coração humano. Com isso, entendemos a necessidade que o homem tem do poder do Evangelho em suas vidas. O homem precisa do poder do Evangelho em suas vidas. Que nesses versos nos possam relembrar da inclinação pecaminosa dos nossos corações. Nós não podemos nos esquecer disso. Que esses versos possam chamar a nossa atenção para a necessidade de vigiarmos cada vez mais, de compreendermos o caminho da santificação. Devemos entender a necessidade que temos. Deus nos chamou para sermos santos. A santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos cada vez mais a conhecer a sua vontade, nós possamos crescer cada vez mais na fé, que possamos ser cada vez mais parecidos com o seu Filho. Que esses versos também possam nos humilhar diante de Deus, para que nenhum de nós venha a se vangloriar, pois entendemos que o nosso coração é tão mau como o de um assassino, mas que pela graça e misericórdia do Senhor, Ele transformou as nossas vidas pelo poder do Evangelho.
Em Efésios e em Pedro, a gente viu falando justamente isso. Éramos assim. Éramos assim. Às vezes a gente olha para alguém que cometeu uma maldade muito grande e a gente fala, isso é uma maldade muito grande. Isso é uma injustiça. Esse homem merece realmente ser punido. E eu esqueço que o meu coração é igual ao dele. Eu só não faço porque eu tenho medo da punição das autoridades. Sou refreado. Sou refreado. Já pararam para pensar nisso? Uma vez eu compartilhei com, acho que foi com a irmã Fernanda, né? Que muitas das vezes a gente chora muito, nos lamentamos muito pela nossa vontade que não é realizada. Mas não choramos e não lamentamos pelos nossos pecados. Nós devemos, irmãos, diariamente orar a Deus, dizendo, Senhor, tende misericórdia de mim, pois tenho falhado, tenho pecado contra Ti, tenho desobedecido. Não tem um dia que a gente não tenha levantado um ato de rebeldia contra o Senhor, um ato de ingratidão. A gente às vezes se pega assim. A gente não dá aquilo que de fato é digno de dar a Deus. É porque às vezes a gente fica pensando em coisa grande, né? Aquele pecado assim grande. Não, não, não. São coisas pequenininhas que é pecado também, que a gente comete. Um desejo, um sentimento que passa no coração. Às vezes discute com o cliente, dá aquela fúria, aquele ódio, Então, nós devemos constantemente, diariamente, orar a Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, pois nós temos falhado. Essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Que esses versos possam também nos chamar a atenção para a necessidade de ensinarmos os valores cristãos para os nossos filhos e para a nova geração de cristãos que estão surgindo. Ensinando a eles o que é certo e errado à luz das Escrituras. Nós não devemos ter aquela visão, e botar na escola, porque lá eles vão aprender o que é certo e o que é errado. Não, irmãos, essas coisas quem deve ensinar é os pais, em casa. Nós devemos passar para os nossos filhos os valores cristãos, dizer o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus. Quem diz o que é certo e o que é errado é Deus quem diz. Como eu compartilhei com os irmãos, eu acho que foi hoje de manhã, né, da menininha, né, que o irmão fez essa pergunta a ela, né, perguntou se um menino beijar uma menina, né, e a menininha disse, não tem nenhum problema, né, tranquilo. Aí ele perguntou, e se um menino beijar um menino? Aí ela, tranquilo também, não tem nenhum problema. Aí em seguida ela falou, quem disse que é proibido amar? Olha, mas tem gente que bate palma para isso, né? Oh, verdade, coisa linda, né? O amor é uma coisa bela, o amor não tem barreiras, o amor não tem cor de pele, o amor não tem questão financeira, não tem esse negócio de homem e mulher, o amor não tem... Epa, quem disse? Só sou o amor pecaminoso do coração humano. Aí chama isso de amor. Não, isso é pecado. Isso pode dar o nome que quiser. De acordo com Deus, é pecado. Isso que eles chamam de amor, Deus chama de pecado. Isso que eles chamam de desejo puro, Deus chama de desejo pecaminoso. E que esses versos possam nos chamar a atenção para nós ensinarmos os valores cristãos para os nossos filhos. Ensinar a eles que mentir é errado, ensinar a eles que fazer o mal aos outros é errado, ensinar a eles que a vingança é algo errado. Nós é quem somos responsáveis para ensinar isso. Devemos lembrar que nós somos responsáveis para preservar os valores morais e éticos ensinados pela palavra de Deus. Nós somos o povo de Deus, a testemunha de Deus. Então somos nós quem devemos manter firme e preservar. A igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Então nós devemos nos posicionar. Uma vez no trabalho, né, o cliente, eu nunca mais vi, eu acho que ele ficou com raiva. Ele me deu 2 bandejas, beleza. Não amarrar junto e não, separado. Porque um é para minha casa, a outra é para outra casa ali que eu tenho. Porque homem que é homem é assim. Eu falei, não, o senhor está errado. É por esse motivo, por essas coisas que a ira de Deus se revela contra a maldade do coração humano. Menino, esse cara fechou a cara para o meu lado.
Ele não brigou comigo, mas fechou a cara pro meu lado assim, ficou sério e foi embora. Nunca mais ele apareceu. Porque ele queria dizer para mim, veio falar justamente para mim, que um homem ter 2 mulheres, 2 casas é algo normal. Isso é ser homem. Eu disse, está errado. É por esse motivo que a ira de Deus tem se manifestado. Aí pegou, aí ficou com a cara feia pro meu lado, né? Eu pensei, ele vai me bater. Mas aí ele foi embora e nunca mais eu vi ele. Então nós não podemos nos calar diante do erro. Chegar até nós, não é assim não, está errado. Porque Deus ensina que tem que ser assim, assim, assim. E é isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Nós não devemos simplesmente dizer para os nossos filhos, isso aí está errado. A gente tem que dizer o porquê que está errado. Tem que aprender o porquê, senão ele cresce assim. Ele não vai fazer, mas se alguém perguntar, você não faz por quê? Ah, porque meu pai disse. Mas você entende por quê? Se eu sei que meu pai disse, se eu não fizer, eu apanho, então é melhor não fazer. Então é preciso ter clareza, nós precisamos ensinar aos nossos filhos o porquê que é errado e o porquê que é certo. Tem que deixar claro para eles. Queridos, que esses versos possam nos chamar a atenção para que nós venhamos a entender que nós estamos, que nós temos um referencial que é Deus e que nós devemos viver para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Amém. Queridos, oremos mais uma vez para agradecer o nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, obrigado por essas palavras. Que o Senhor possa de fato chamar a nossa atenção. Que o Senhor quebre a dureza dos nossos corações. Nos humilha, Pai, diante de Ti. Nos coloca em nosso devido lugar, que é aos Teus pés. Nos faz entender que nós temos um Deus. Nos faz entender que o Senhor é o nosso Senhor. Que o Senhor é a coisa mais importante em nossas vidas. Que o Senhor deve ser prioridade. Que o Senhor não deve estar em segundo lugar, mas em primeiro. Que nós possamos dar a devida honra e glória que somente o Senhor é digno de receber. Que através das nossas vidas nós possamos expressar a nossa gratidão e o nosso amor por Ti. Sonda os nossos corações, Senhor, e nos limpa de toda maldade que ainda há. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.